Na internet brasileira e no YouTube no geral, principalmente no ramo de investimentos, a gente tem muitas pessoas vendendo ideias aí que não existem, ideias que existem somente no papel. E essas ideias impactam negativamente a vida de muitas pessoas, principalmente quando a gente está falando aí de dicas de investimento, análises financeiras e várias outras coisas que a gente tem aí rodando pelo YouTube. O que essas pessoas passam para quem está assistindo, para quem acompanha, muitas vezes foge da realidade da grande maioria dos brasileiros. E eles simplesmente falam aquilo como se fosse uma verdade absoluta, como se aquela ideia fosse dar certo para todo mundo, sendo que 99% das vezes cada caso é um caso e essas ideias não vão se aplicar para a realidade do brasileiro. E é por isso que hoje eu decidi trazer para vocês os piores conselhos financeiros do YouTube que a gente tem aí rodando pela internet no geral. Esses conselhos já estragaram a vida de muitas pessoas e eu defini que isso não pode continuar acontecendo, que a ideia do canal é essa, a gente crescer junto. Eu não posso deixar vocês aí que me acompanham serem prejudicados por esse tipo de pessoa aí que fica gravando vídeo na internet pensando somente no dinheiro. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera: vender sonhos, vender ideias que não existem dá muito dinheiro. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar logo aí. O primeiro conselho que muitas pessoas passam aí, saem falando da boca pra fora, e que já é algo que tá até um pouco saturado aí no Brasil no geral, tanto na internet quanto na vida pessoal de muitas pessoas. Acredito que esse tópico já foi discussão em muitas famílias, que é a questão de comprar ou alugar uma casa. Esse é um assunto muito delicado, porque hoje em dia, e até no passado, casa própria era um sonho para muitos brasileiros, e ainda é você ter uma casa para morar, uma casa para você criar sua família, receber seus netos. Esse é o sinônimo de sucesso no Brasil. Porém, de um tempo para cá isso tem mudado. Tem muitos influenciadores aí vendendo a ideia de que é melhor você investir o seu dinheiro, pegar seus R$ 1.000 lá que você paga de aluguel, investir eles, ou pegar um dinheiro que você gastaria num financiamento, por exemplo, e investir, e depois de um tempo poder viver aí com os rendimentos do aluguel, viver aí com os rendimentos dos investimentos. Porque eles alegam que você comprando aí uma casa ou algo do tipo, você vai estar pagando juros muito altos, você vai estar pagando aí 2 casas praticamente somente de juros. Mas a realidade, pessoal, é que isso não vai se aplicar à grande maioria das pessoas que a gente tem no Brasil, principalmente quando a gente fala de renda. A maioria das pessoas no nosso país vive aí com menos de um salário mínimo. Então como que uma pessoa dessa vai pensar em morar de aluguel a vida toda, sendo que ela vive constantemente aí com medo de ficar desempregado, alguma crise atacar, do aluguel subir demais e ela ter que mudar de bairro, ela não consegue sustentar. Então assim, morar de aluguel ou ter uma casa, pra quem é pobre, não é uma escolha. O pobre, se ele puder ter uma casa, é muito melhor. Ele não vai estar à mercê de aumento de aluguel ou até mesmo do medo do desemprego, como eu falei pra vocês. Porque tendo a casa própria, ele não vai se preocupar com isso. E hoje em dia no Brasil existem diversos aí mecanismos para você poder financiar uma casa e não pagar tão caro nela. Então essa desculpa aí de que os juros é muito alto e tudo mais é balela. A realidade de morar de aluguel, eu acho que funciona muito para quem gosta aí de tempos em tempos mudar de cidade, morar em vários países e tudo mais, ou para quem tem muito dinheiro mesmo e consegue deixar o dinheiro lá, os 10 milhões investido, e aí dá um dinheiro e com isso ele paga o aluguel, e aí de mês em mês também ele vai morando numa mansão diferente. Essa é a realidade de algumas pessoas. Então para essas pessoas, morar de aluguel pode ser uma alternativa. Mas pro pobre que recebe salário mínimo, muitas vezes ter um teto para morar é a grande salvação da vida. Segundo absurdo aí, o conselho mais ridículo que eu já vi é não contribuir com o INSS. Pessoal, a gente sabe que o INSS hoje tem diversos problemas e pro futuro vai ter mais problemas ainda. A gente sabe que é um sistema que não é totalmente sustentável, não dá para você depender somente dele. Você também tem que ter uma previdência privada, algo que vai poder também te dar um recurso lá na frente quando você estiver aposentado, mas não dá para excluir totalmente o INSS da sua carteira, da sua ideia de investimento. Querendo ou não, o INSS ainda é um mecanismo que, por exemplo, se você sofrer um acidente hoje e precisar ser aposentado por invalidez, você vai receber ali uma merrequinha, mas vai receber um valor do INSS. Então é algo que pode te ajudar num curto prazo, por exemplo. Já que vamos dizer que você deixou de pagar o INSS para estar investindo e dar esse problema, o investimento não vai estar ainda no momento de você se aposentar. E aí, o que você vai fazer? Eu sempre aconselho o pessoal, para quem pensa aí, tem essa ideia de que não vale a pena contribuir porque, eu não vou me aposentar com o governo e tudo mais. Vale a pena sim contribuir. Cara, 130, 200 reais aí já é algo que vai ser descontado do seu contra-cheque, então acaba que você não vai sentir tanto. E sim, você pode continuar investindo normal, mas tem aquele seguro, né? Lá na frente der algum problema, perder um dedo, algo do tipo, ficar inválido, você vai ter uma aposentadoria. Segundo conselho financeiro aí, que já ficou muito famoso um tempo atrás, que é o tal do cortar o cafezinho. O que é cortar o cafezinho? Você de deixar de ter luxos aí, de ter lazer, de ter um final de semana bom com sua família no restaurante, para poder estar investindo. Pessoal, isso é um dos maiores absurdos que existem aí, porque o pessoal vende isso como se fosse uma receita de bolo. Se você fizer isso, você vai ficar milionário, você vai conseguir investir e vai ficar muito rico. Sendo que não é assim que funciona, galera. A grande realidade é que se você cortar o seu período de lazer ali, que você gasta um dinheirinho ali com coisas
coisas que você gosta, você vai estar entrando numa depressão ferrada. Você não vai aguentar isso por tanto tempo. Então é muito importante que você tenha seu momento de lazer. Obviamente que se você está buscando um objetivo maior no curto prazo, eu quero juntar dinheiro para fazer um casamento ou algo do tipo, ou abrir mão aqui desse momento de lazer para ter dinheiro lá na frente, talvez seja algo a se pensar. Mas você deixar de curtir um momento com a sua família ali no final de semana, fazer uma pequena viagem ou até uma viagem grande, somente para investir, talvez um valor que de fato, talvez você investe R$ 500 por mês tranquilamente, e aí você deixa de tirar lazer com a sua família para investir 1.500. Isso não vale a pena, galera. Você vai começar a ter momentos mais tristes, você vai deixar de aproveitar o momento com a sua família, tanto que lá na frente esses R$ 1.000 a mais aí que você vai estar investindo, talvez nem faça tanta diferença. E é por isso que eu sempre falo, invistam, tenham consciência, não vai sair gastando dinheiro aí com besteira também, mas tenham seus momentos de lazer, de desconcentração. Você pode aí tomar sua cervejinha e ter um momento de tranquilidade, porque o tempo não volta, pessoal. E aí daqui a um tempo você vai estar lá com 60, 70 anos, vai olhar para trás, pode até ter um valor mensal legal, mas as coisas que seu corpo conseguia fazer, você não consegue mais fazer. E agora você tem dinheiro, mas não tem mais disposição e energia para fazer isso. Pensem bem nisso. E o outro absurdo que é surreal, assim, é algo que a galera vende muito aí, e também é algo muito subjetivo. Vai dar certo para algumas pessoas e para outras não. E é a regra dos 50, 30, 20. É basicamente você deixar 50% aí do seu salário para gasto fixo, então aluguel, alimento, moradia, essas coisas. 30% para lazer, então comprar uma roupa, sair com a família, e 20% para investimento. A gente sabe que se você ganha R$ 50.000 por mês, 50% de gasto fixo é R$ 25.000. Você consegue viver tranquilamente com isso. Porém, se você ganha R$ 1.000, como é que você vai pagar um aluguel, pagar uma alimentação com apenas R$ 500? Não dá para fazer isso, pessoal. Por isso que eu falo, não sigam à risca tudo que esses influenciadores, e até mesmo o que eu falo aqui. Tudo depende muito da circunstância que você se encontra. Não tem como uma pessoa que ganha salário mínimo viver com apenas 50% da renda dela, deixar 30% de lazer e 20% para investimentos. É impossível. Num Brasil caro que a gente vive hoje, essa realidade é a mínima de poucas pessoas que conseguem de fato fazer isso. Então sempre que você vê aí uma dica financeira, uma dica de investimento, ou até mesmo uma dica pessoal aí, como você se vestir bem, sei lá, como dormir melhor, sempre olhe para sua realidade e veja se aquilo se encaixa na sua realidade. Porque senão você vai tentar aplicar aquilo, não vai dar certo e você vai se sentir frustrado. Vai pensar que aquilo só dá errado com você, sendo que a sua realidade não permite aquilo. Não adianta, por exemplo, eu hoje querer viajar para Europa, sendo que eu não tenho dinheiro, e ficar triste por causa disso. Essa não é a minha realidade. Tem outras pessoas que estão numa realidade melhor e podem fazer isso. Então sempre olhe para a sua realidade. E bom, pessoal, o último conselho, eu acho um absurdo que o pessoal fica pregando aí, fala, não, você tem que seguir isso e tal, são os investimentos milagrosos, aquilo que vai te deixar rico da noite pro dia, aquilo que com um ano ali, 6 meses, você vai ficar milionário, vai comprar sua BMW, andar de Porsche. Porém, eu já adianto vocês, não existe nenhum investimento, nada que vai te deixar rico em 6 meses, um ano, a não ser a loteria. A gente tem alguns casos de moedas, criptomoedas que podem realmente fazer isso, mas aí o que eu falo, são sorte, é momentos. Em 99,9% dos casos, a realidade é totalmente outra e geralmente é um golpe. Hoje a gente tem aí o tigrinho, site de aposta, cassino, site de aposta esportiva, tudo isso prometendo um retorno absurdo, 3% ao dia, 4% ao dia, quando na verdade quem tá ganhando dinheiro com isso tudo são os influenciadores que estão fazendo aí vocês criarem conta lá no site com o link de afiliado deles para eles ganharem porcentagem em cima das suas perdas, porque essa é a forma que muitos influenciadores encontraram aí de ganhar dinheiro fácil em cima de quem assiste, em cima da audiência. Então, a partir do momento que a população brasileira no geral começar a se tornar mais crítico, começar a filtrar mais as coisas, não acreditar em tudo que vê na internet, casos assim como sites de apostas esportivas, o tigrinho de fato, vão parar de fazer sucesso no Brasil. Porém, isso é uma realidade muito distante ainda, muito distante mesmo. Hoje, por exemplo, na Bolsa de Valores a gente tem menos aí de 10 milhões de investidores, sendo que se você olhar esses sites aí mais famosos aí de aposta, a gente vai ter muito mais que isso aí cadastrado no site. Uma realidade que a gente vive no Brasil ainda é aquela mesma que os portugueses vieram pra cá lá em 1500, e a ideia de ganhar dinheiro fácil, sem fazer muito esforço e da noite pro dia. Mas isso não existe, né, pessoal? Então vocês sabem disso. E eu tô falando aqui de sites de apostas, essas coisas, mas fiquem bem de olho também com os canais de investimento. Tem muita gente aí vendendo ideia, ficando rico com day trade, opções binárias, algo que eu também já acreditei em um momento, achei que era possível, que o pessoal cria uma realidade muito bonita em volta, quando você vai ver é totalmente outro. Então tome cuidado com os cursos que o pessoal vende de investimento, de fundo imobiliário e ação, ajudando a achar a ação milagrosa que vai bater 100% em um ano. Isso não existe, tá, galera? Também os cursos que falam aí que dá pra você viver aí
aí de dividendo, ganhando 10 mil reais de dividendo aí com 5 anos de investimento. Caiam fora dessa. Não sejam bobos, fiquem muito espertos. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo de alguma forma impacte vocês positivamente e mude talvez aí a mentalidade de algumas pessoas. Eu acredito que todo mundo que me segue aqui não tem nenhum problema com isso, com essa questão desses conselhos. A galera já é bem filtrada, mas pra galera nova que tá chegando, às vezes tá caindo de paraquedas nesse mundo, esse vídeo é muito interessante pra ficar bem esperto, porque eu já passei, eu já acreditei em opções binárias, já acreditei em apostas esportivas, já dediquei bom tempo da minha vida nessas coisas, e foram assim, tempo perdido que me deu alguma experiência, mas se eu tivesse dedicado em outra área, em fundos imobiliários, ou até mesmo qualquer outra coisa, eu teria tido muito mais sucesso. Então aprendam com meus erros, não fiquem perdendo dinheiro, tempo e dinheiro aí em coisas que prometem te dar um retorno fácil. Não existe isso. Geralmente quem promete muito é que vai estar ganhando dinheiro, e não vai ser você. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha impactado vocês de alguma forma. Tamo junto, até a próxima e falou!